Há uma razão para estares a ouvir isto agora, e não é por acaso. Algo no teu espírito tem estado a agitar-se, um sussurro silencioso que não te deixa em paz. Você tem sentido isso há meses, talvez até anos, essa estranha tensão entre como a sua vida parece e o que a sua alma sabe que está por vir. É como se estivesse à beira de algo enorme, algo divino. E mesmo que o mundo à sua volta não consiga ver, você sente isso, profundamente, constantemente, como um fio invisível puxando-o em direção a um propósito que você não consegue explicar completamente. Isso é porque você foi escolhido, não pela popularidade, não pela tua conta bancária, não pelos padrões da sociedade, mas por Deus. E quando Deus escolhe alguém, Ele nem sempre torna isso óbvio para o mundo. Na verdade, Ele muitas vezes os esconde à vista de todos. Enquanto outros estão na frente, buscando atenção e aplausos, os escolhidos são mantidos nas sombras, protegidos, refinados e preparados em silêncio. Aquela solidão com a qual tens lutado não era um castigo, era preservação. Aquele isolamento não era rejeição, era redirecionamento. Não estavas a ser ignorado, estavas a ser protegido de distrações que poderiam sabotar a tua missão. Deus estava a esconder-te não porque eras insignificante, mas porque eras muito importante para ser contaminado pelo barulho deste mundo. Nunca foste feito para te encaixar, foste feito para te destacar. E foi nessa separação que a tua força foi forjada. Enquanto outros subiam escadas construídas com ego e ambição, tu aprendeste a ajoelhar-te. Enquanto outros celebravam a visibilidade, tu aprendeste o poder da visão. A tua jornada não fazia sentido para a maioria das pessoas, e era exatamente assim que deveria ser. Porque o óleo da tua vida não é comum. A sabedoria que carregas não foi ensinada nas salas de aula. A autoridade com que andas não te foi dada por pessoas, foi inspirada em ti por Deus. Cada porta fechada, cada oração não respondida, cada atraso, nada disso foi aleatório. Foi calculado, planeado, intencional. Porque Deus não estava apenas a preparar uma bênção para ti, Ele estava a preparar-te para a bênção. E agora, o palco está a mudar. A cortina está a subir. A transferência da riqueza divina já começou. Mas não é barulhenta, não é caótica. Está a mover-se silenciosamente, rapidamente, sobrenaturalmente, para as mãos daqueles que permaneceram fiéis na obscuridade. Para as mãos daqueles que não desistiram quando tudo dentro deles queria desistir, para as mãos dos escolhidos. Mas, sejamos honestos, ser escolhido não parece uma recompensa, parece um fardo. Passaste por tempestades que quase te destruíram, enfrentaste batalhas que outros não sobreviveriam, e talvez até tenhas questionado: por que eu? Por que é que a minha vida é tão pesada, tão intensa, tão diferente? A resposta é simples, mas sagrada. Porque Deus sabia o que colocou dentro de ti. Ele sabia que eras forte o suficiente para lidar com o esmagamento, a poda, a pressão. Ele sabia que os teus ombros podiam carregar mais do que a maioria. Ele sabia que a tua obediência era confiável, mesmo quando o teu coração estava partido. Os escolhidos sofrem primeiro, não porque Deus os ama menos, mas porque Ele planeia usá-los mais. Tiveste de perder o que outros conseguiram manter. Tiveste de caminhar sozinho, enquanto outros caminhavam em multidões. Tiveste de ser quebrado para que Ele pudesse reconstruir-te da maneira certa. Não é que estejas amaldiçoado, é que foste chamado, e esse chamado teve um custo, mas agora o sofrimento está a fazer sentido, a dor está a transformar-se em poder, o peso está a transformar-se em sabedoria. Deus nunca desperdiça uma ferida. Cada noite sem dormir,
cada traição, cada lágrima silenciosa. Tudo foi guardado, tudo foi contado, tudo foi visto, e o céu está a recompensar na íntegra. Podes não perceber, mas a mudança já está a acontecer. Olha à tua volta. A atmosfera está diferente. O tempo está a acelerar. Os ciclos estão a terminar. Os padrões estão a quebrar. E se fores sensível no espírito, podes sentir o chão a tremer sob os teus pés. Não de medo, mas de antecipação. Porque algo grande está a acontecer. E não está apenas a acontecer para ti. Está a acontecer através de ti. Ideias divinas estão a ser depositadas nos teus sonhos. Estratégias estão a ser sussurradas nos teus momentos de silêncio. Pessoas estão a ser removidas e substituídas. Estás a perder o desejo de perseguir coisas que antes te consumiam. Isso é porque o alinhamento começou. O céu está a posicionar-te. Anjos estão a ir à tua frente. Recursos estão a ser desbloqueados. O favor divino está a seguir-te em lugares onde o teu nome ainda nem foi mencionado. E não é sorte. Não é coincidência. É a transferência de riqueza e já está em andamento. Um dos sinais mais reveladores de que fazes parte disso é a inquietação, aquela agitação sagrada, aquela sensação de que foste feito para mais. Não mais fama, não mais coisas, mas mais impacto, mais significado, mais propósito divino. Não podes deixar de ver o que Deus te mostrou. Não podes deixar de ouvir o que Ele te sussurrou às 3 da manhã. E por mais que tentes distrair-te, sentes o chamado. Não podes voltar ao normal. Não podes encolher para caber em espaços que já ultrapassaste. O teu espírito está a expandir-se. O teu apetite está a mudar. Estás com fome de verdade, de alinhamento, de destino. E essa fome é a prova. Tu fazes parte da transferência. Tu nem sequer queres mais riqueza para ti. Tu queres que ela construa. Tu queres que ela cure. Tu queres que ela liberte pessoas. É assim que tu sabes, porque os escolhidos não perseguem o dinheiro, eles perseguem a missão. E o dinheiro, ele persegue-os. Não porque eles o adoram, mas porque provaram que não o usarão indevidamente. Deus está à procura de vasos, não de cofres, distribuidores, não acumuladores. E quando ele encontra alguém que diz: Deus, se tu me abençoares, eu abençoarei eles. Ele abre as comportas. Presta atenção, as oportunidades estão a mudar, as pessoas estão a acordar, e tu já não estás interessado em multidões, estás interessado no chamado. Aqueles que antes eram invisíveis estão a surgir. Aqueles que foram ignorados estão a ser ungidos. Esta não é a época das vozes mais altas. É a época do propósito mais claro. Não precisas de um palco. A tua obediência é a mensagem. E o céu está a recompensar o que a terra ignorou. Portanto, fica alerta. Mantém-te alinhado. Não percas tempo a explicar-te a pessoas que não têm capacidade para compreender o teu chamado. Não és louco, és escolhido. E tudo está a acontecer exatamente como deveria. Isto é apenas o começo. A verdadeira mudança ainda nem atingiu a velocidade máxima. Mas os escolhidos, eles já estão a sentir o vento, já estão a se mover, já estão a receber. E a melhor parte? Deus ainda não terminou, nem mesmo perto disso. A maior transferência da história espiritual começou. E se estás a ouvir isto, já estás na transbordamento. Essa transferência de riqueza não tem a ver com materialismo, tem a ver com missão. Não se trata de exibir as tuas bênçãos, trata-se de cumprir o teu propósito. Veja, quando Deus começa a derramar abundância divina, Ele não olha apenas para os teus desejos. Ele mede a tua disciplina. Ele não considera apenas as tuas orações. Ele examina a tua postura.
E se ele vê que o seu coração bate por mais do que você mesmo, se ele vê que os seus sonhos incluem alimentar outros, libertar outros, elevar outros, então ele sabe que pode confiar-lhe o tesouro. Porque isto não é apenas dinheiro a cair do céu, é uma redistribuição divina de poder, de recursos, de influência. E está a fluir para longe dos gananciosos, dos corruptos, dos arrogantes. Está a fluir para as mãos daqueles que o usarão com santa integridade, para as mãos dos humildes, dos puros de coração, dos ousados o suficiente para quebrar correntes com ele, em vez de construir gaiolas douradas. Nunca foste destinado a apenas sobreviver, foste destinado a construir, não para o teu ego, mas para o reino. Existem planos no teu espírito que este mundo ainda não viu. Visões de escolas, santuários, abrigos e sistemas que libertam as pessoas. Recebeste ideias que podem quebrar a pobreza geracional. Carregas soluções para comunidades que estão a morrer em silêncio. E a única coisa que faltava eram recursos. Mas agora o céu está a responder. As finanças estão a chegar. As parcerias estão a ser formadas, as terras estão a ser libertadas. Mas não cometas o erro de pensar que isto é apenas a tua recompensa, é também a tua missão. Estão a confiar-te um território. Estás a ser enviado para estabelecer lugares seguros num mundo em colapso. E enquanto outros desperdiçam riqueza em vaidade, tu vais investi-la num legado. É por isso que Deus escolheu-vos, não para ter estatuto, mas para ser administrador. Ele viu que não iriam idolatrar a bênção. Ele viu que iriam usá-la para ressuscitar lugares destruídos. É por isso que esta transferência é sagrada. Não se trata de ter mais, trata-se de fazer mais. Não são apenas um destinatário, são um reformador. E tudo o que Deus está prestes a dar-vos tem um propósito escrito por toda a parte. O que deves entender é que, quando Deus age, Ele age de repente. Ele nem sempre te dá um aviso prévio. Num momento, estás a lutar. No momento seguinte, portas que nunca bateste estão a se abrir. Num dia, és ignorado. No dia seguinte, és chamado para salas nas quais nunca pediste para entrar. É assim que funciona a aceleração divina. Mas, mesmo que pareça repentino, nunca foi aleatório. Este momento foi programado no céu há muito tempo. As tuas lágrimas foram vistas, a tua obediência foi registrada, o teu sacrifício foi lembrado, e agora os céus estão a libertar o que foi retido. Não porque gritaste mais alto, mas porque obedeceste por mais tempo. Ficaste quando os outros foram embora. Oraste quando os outros desistiram. Acreditaste quando tudo te dizia para ir embora. E agora a recompensa está a caminho, não em pequenas gotas, mas em uma inundação divina. Aquele momento em que tudo muda vai parecer surreal. Vais verificar a tua conta 2 vezes. Vais reler a oferta 3 vezes. Vais perguntar-te se é bom demais para ser verdade. Mas isso é apenas a tua velha mentalidade a acompanhar a tua nova estação. Porque o que Deus está a fazer agora não faz sentido para a carne. Não segue os cronogramas terrenos. Não se baseia na lógica. Baseia-se na lei divina. A colheita foi armazenada e agora está a ser derramada. Mas apenas para aqueles que podem lidar com ela. Não apenas gerir, mas multiplicar. Não apenas gastar, mas semeá-la. Porque a riqueza sem propósito é uma arma nas mãos erradas. Mas a riqueza nas mãos dos escolhidos torna-se liberdade, não apenas para ti, mas para todos os que estão ligados a ti. Isto não é apenas uma bênção, é uma rampa de lançamento, e tu estás prestes a decolar. E não te preocupes com aqueles que te descartaram.
Não desperdices energia a explicar-te para pessoas que te rejeitaram quando não tinhas nada, porque parte deste movimento divino é a redenção pública. Deus está a preparar a mesa diante daqueles que pensavam que a tua história tinha acabado. Não para envergonhá-los, mas para mostrar-lhes, para mostrar a eles como é a fé, o que a paciência produz, como é a sensação de receber um favor quando ele finalmente chega. A tua ascensão será inegável, não porque tu a forçaste, mas porque Deus anunciou. Tu não precisas gritar, tu não precisas provar, apenas caminha nela. Caminha como se a promessa já tivesse se cumprido, porque não se trata de vingança, mas de revelação. Eles vão ver-te e perceber. Só Deus poderia ter feito isso. Eles ouvirão a tua história e saberão. É a isso que a obediência leva. Não precisas de aplausos. O teu fruto será o som mais alto na sala. A proteção sobre esta bênção é sobrenatural. Há anjos designados para ela. Muros que não podes ver estão a cercá-la. Esta não é uma graça frágil, é fortificada. Os teus inimigos podem tentar sabotá-la, mas não serão capazes de tocá-la. Podem fazer fofocas, calúnias, conspirações e até orar contra ela, mas nada disso prosperará, porque essa elevação está selada, e o que Deus sela, nenhum homem pode amaldiçoar. A época de vulnerabilidade acabou. Agora tu andas em autoridade. Não precisas responder à negatividade. Não precisas defender-te. Apenas mantém-te focado, mantém-te humilde, mantém-te santo. Porque isso não é só sobre ti, é sobre as pessoas que estão a observar-te. Elas estão a observar para ver como lidas com a bênção. Vais deixar que isso mude a tua postura? Vais esquecer de onde vieste? Ou vais apontar cada grama de glória de volta para Deus? Este é o momento de estar totalmente focado, de proteger a tua paz, de guardar o teu círculo. Não te movas, a menos que Deus diga para te moveres. Não te apegues a nada nem a ninguém por solidão ou medo. Nesta hora, o discernimento é moeda corrente, e o silêncio, isso é estratégia. Não deves a ninguém o teu plano de jogo. Não precisas de explicar o óleo na tua vida. Algumas coisas são demasiado sagradas para serem consumidas pelo público. Protege o teu impulso. Guarda o teu crescimento. Não estás apenas a entrar numa bênção, estás a entrar num campo de batalha. Porque com cada nível vem novos testes, mas não terás de lutar como antes. Deus está a conceder graça para esta elevação, e a tua única tarefa é manter-te alinhado, ouvir, obedecer, confiar nas instruções, mesmo quando elas parecem estranhas, porque o próximo avanço não virá do esforço, virá da rendição. A próxima porta aberta não precisará da tua manipulação, precisará da tua maturidade. Não confundas movimento com progresso. Não deixes que a ocupação se torne um substituto para o propósito. Nesta época, cada sim deve ser orado, cada convite deve ser discernido. Não podes perder o teu momento a perseguir coisas que não têm nada a ver com a tua missão. E a verdade é que o que parece uma boa oportunidade, às vezes pode ser uma armadilha disfarçada. É por isso que Deus está a aguçar a tua visão. É por isso que o teu espírito se sente mais sensível. Não estás apenas a ser elevado, estás a ser refinado, porque Deus está a levantar uma nova geração de líderes do reino, aqueles que se movem com precisão, que dão sem ego, que lideram sem precisar de aplausos. Tu fazes parte desse remanescente, tu fazes parte dessa ascensão. Portanto, não desanimes com a batalha. É um sinal de que o que tu carregas é valioso. Tu não és atacado por ser mediano, tu és atacado porque és ungido, mas tem coragem. O mesmo Deus que te sustentou no deserto é o Deus que te abençoará na terra prometida. E quando o peso da bênção parecer pesado, lembra-te,
Foste criado para isso. Os escolhidos estão a ascender. E essa transferência é apenas o começo do que o céu tem reservado. Esta não é a época de agir rapidamente, é a época de agir com precisão. Tudo o que acontece agora deve vir da obediência, não da opinião. Deus não está abençoando mãos ocupadas. Ele está abençoando corações obedientes. Se você está decidido a fazer parte da transferência da riqueza divina, precisa entender o seguinte: nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda porta aberta é um convite divino. Algumas portas são distrações, projetadas para desviar o seu destino, parecendo ser o seu avanço. O inimigo sabe que não pode amaldiçoar o que Deus já abençoou, mas ele tentará confundi-lo, atrasá-lo, diluí-lo. É por isso que deves estar vigilante. Não te apresses, não entres em pânico, não te movas só porque algo parece bom. Espera até que Deus diga que está certo, porque nesta época o custo da desobediência é muito alto. Uma parceria errada pode atrasar-te anos. Uma decisão precipitada pode esgotar a bênção pela qual esperaste tanto tempo para receber. Não podes dar-te ao luxo de dar um passo em falso agora. Entraste numa linha do tempo sagrada. Os céus estão a mudar as coisas a teu favor. Recursos estão a ser liberados. Portas estão a ser preparadas. Pessoas estão a ser movidas para te abençoar. Mas esse fluxo é orientado por uma missão. Isso significa que, no momento em que te desviares da instrução divina, o fluxo se restringe. A bênção nunca te abandona, mas ela pausa, porque Deus não financia a rebelião. Ele financia a obediência. Ele está à procura de filhos e filhas que não precisam de explicações para obedecer, que podem seguir instruções mesmo quando o quadro completo não está claro. É assim que o céu funciona. Ele se move através da confiança. E se conseguires confiar em Deus com um sim, mesmo quando a tua lógica grita, espera, verás um favor que nenhum homem pode fabricar. Esta época não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa. O peso que carregas requer intencionalidade. Não és chamado para estar em todos os lugares, és chamado para estar na posição. E quando estás na posição, as coisas se alinham. As pessoas certas encontram-te, as portas certas se abrem, as soluções certas aparecem. Não porque as persegues, mas porque obedeceste ao teu caminho até o alinhamento. É por isso que o discernimento deve ser o teu companheiro mais próximo agora. A capacidade de distinguir entre o que é bom e o que é Deus determinará tudo. Você deve aprender a reconhecer o tempo divino, as conexões divinas, as instruções divinas e separá-las das distrações disfarçadas de oportunidades. Na verdade, não se surpreenda se Deus lhe disser para se afastar de coisas que fazem todo sentido. Ele pode pedir que você diga não a dinheiro que parece um milagre, que se afaste de pessoas que você pensava que fariam parte do seu próximo capítulo. Isso porque Deus vê o que você não pode ver. Ele ouve conversas em salas nas quais você não entrou. Ele conhece o espírito por trás do sorriso. Confia nele quando ele diz espera. Confia nele quando ele diz afasta-te. Confia nele quando ele diz ainda não. A tua obediência agora é um investimento na tua paz futura. Não precisas que tudo aconteça de uma vez. Só precisas que a coisa certa aconteça na hora certa. Esse é o ritmo da riqueza divina. Não é apressada, é revelada. E não se enganem, essa riqueza não está a vir para vocês para satisfazer os vossos caprichos. Ela está a vir para causar impacto. Não se trata de se exibir, trata-se de se mostrar presente, pela vossa família, pela vossa comunidade, pelos quebrantados e esquecidos. Deus está prestes a usar-vos para mudar atmosferas.
Mas ele não pode fazer isso se estiverem distraídos com todas as coisas brilhantes que aparecem no vosso caminho. Vocês precisam manter os pés no chão. Mantenha-se focado. Mantenha-se alinhado com a visão que ele lhe deu, não com a que o mundo quer vender-lhe. Este é um terreno sagrado em que está a caminhar. Cada passo que dá é profético. Cada decisão que toma é plantar sementes. Portanto, trate esta época com reverência. Guarde o seu tempo, guarde a sua mente, guarde o seu espírito, porque o céu está a observar como você gere a bênção antes que ela chegue, e a sua preparação determinará a parte que receberá. E aqui está o que muitos não percebem. Esta bênção não é apenas para agora, é sobre legado. O que construíres nesta época ecoará por gerações. A tua obediência está a traçar um caminho para os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Não se trata apenas de quebrar ciclos, mas de estabelecer dinastias de retidão, sabedoria e propósito. A riqueza que recebes não é apenas para contas e orçamentos, é para planos. É para construir sistemas que durarão mais do que tu. Deus não abençoa apenas para hoje, Ele abençoa para amanhã. Ele abençoa com a eternidade em mente. E se conseguires manter essa visão, se conseguires avançar com essa clareza, nada te impedirá. Porque o céu financia o legado, o céu financia o propósito, o céu financia o que glorifica a Deus, não o que glorifica o ego. Há uma razão para estares a perder o interesse em coisas superficiais. Há uma razão para o luxo não te entusiasmar como antes. É porque a tua alma está a despertar para a verdade. O que mais importa não é o que tens, é o que deixas para trás. Estás a ser reprogramado para priorizar o impacto em vez da imagem, o chamado em vez da influência, o legado em vez do luxo. É por isso que as coisas que antes idolatravas agora parecem vazias, porque Deus está a mudar o teu apetite. Já não és atraído por prazeres temporários. Estás a ser atraído por tarefas eternas, e no momento em que te renderes totalmente a essa mudança, começarás a notar algo poderoso. Quanto mais deixares de perseguir as coisas, mais essas mesmas coisas começarão a perseguir-te. Quanto mais te concentrares em dar, mais receberás. Não por acaso, mas por princípio, porque os escolhidos não vivem pelas regras deste mundo. Eles vivem pelas leis do reino. E no reino, aqueles que mais dão, mais ganham. O teu nome está a ser escrito em lugares de influência geracional. A tua voz está a ser preparada para plataformas que tu nem sequer sonhaste. Mas tudo isso depende disto. Vais administrar a bênção? Vais multiplicá-la sem deixar que ela te multiplique? Você vai segurar a riqueza com as mãos abertas, pronto para liberá-la quando Deus disser, sem medo, sem hesitação? Porque é isso que o diferencia. É isso que faz de você escolhido. Não é o facto de você receber mais, mas de dar mais. Não é o facto de você subir, mas de elevar os outros enquanto sobe. E se Deus pode confiar em você com esse nível de integridade, não há limite para o que Ele derramará na sua vida. Você não está aqui para se misturar. Não estás aqui para te manter. Estás aqui para construir um legado que faz os demônios tremerem e os anjos se alegrarem. A transferência de riqueza já está em andamento. A questão é, estás a acompanhar essa mudança? O tempo de ocultação acabou. Durante anos, caminhaste em silêncio. Serviste fielmente sem reconhecimento. Trabalhaste em oração quando ninguém estava a ver. Carregaste fardos que outros ignoraram e fizeste tudo isso com um coração que se recusou a desistir. Mas algo está a mudar agora. O céu está a levantar o véu, e o que antes era invisível agora está a ser revelado.
Não estás a ascender por causa da popularidade. Estás a ascender por causa do propósito. Esta não é uma promoção concedida por homens. Esta é uma revelação divina. Deus está a exaltar aqueles que foram fiéis nos bastidores. Ele está a chamar aqueles que foram ignorados, subestimados e esquecidos. Não porque lutaram por posição, mas porque se renderam ao processo. Esses são aqueles que permitiram que Deus os podasse, refinasse e reconstruísse nas sombras. E agora, essas mesmas sombras estão prestes a se transformar em holofotes, mas não por vaidade, e sim pela vitória. Não se surpreenda quando nomes que nunca ouviu de repente se tornarem vozes influentes. Não se choque quando pessoas sem títulos começarem a andar com autoridade inegável. Porque essa ascensão não tem nada a ver com credenciais e tudo a ver com caráter. Deus está farto de performances. Ele está farto de plataformas que entretêm, mas não transformam. Ele está a silenciar o ruído e a amplificar a verdade. E aqueles que têm a verdade incorporada no seu ADN, aqueles que carregam o peso da sabedoria em vez de palavras vazias, esses são aqueles que ele está a elevar. Eles não precisam de uma audiência para validá-los. A sua obediência já fez isso. Eles não precisam de aplausos para se sentirem dignos. A sua missão já lhes deu identidade. Esses são os ocultos, os intercessores, os guerreiros, os construtores silenciosos. E o seu tempo chegou. O mundo pode nunca ter ouvido o seu nome, mas o céu o ecoa há anos. Cada semente que plantou em segredo está agora a brotar. Cada lágrima que derramou em silêncio está prestes a se transformar em colheita. Não está apenas a ascender para ser visto, está a ascender para ser enviado. Deus está a levantar uma geração de líderes que não lideram por liderança. Eles lideram porque carregam respostas. E tu és um deles. Tu não foste criado para perseguir tendências. Tu foste criado para estabelecer a verdade. A sabedoria que ganhaste através do teu sofrimento se tornará o guia de sobrevivência de outra pessoa. As batalhas que venceste em silêncio se tornarão planos para aqueles que ainda estão a lutar. Tu não estás apenas a emergir, tu estás a emergir com poder. É por isso que a guerra aumentou antes da vitória. O inimigo tentou de tudo para silenciar-te antes que o som da tua missão pudesse ser liberado. Ele tentou aprisionar-te no medo, afogar-te no desânimo, enterrar-te na decepção. Mas nada disso funcionou. Continuaste a crescer, continuaste a pressionar, continuaste a acreditar. E agora, a mesma pressão que tentou esmagar-te produziu óleo. Óleo que fala, óleo que quebra jugos, óleo que não pode ser imitado. É por isso que quando falas agora, as coisas mudam. Quando entras numa sala, a atmosfera muda, porque carregas algo sagrado, algo perigoso para as trevas, carregas a presença do Deus vivo. E o que está por vir não será silencioso. O impacto que estás prestes a causar abalará sistemas, perturbará padrões e despertará os adormecidos. Não terás que implorar para ser ouvido. As pessoas irão procurar-te por causa do peso que carregas. Isto não é exagero. Isto é colheita. E a colheita não aparece para aqueles que começaram mais alto. Ela aparece para aqueles que terminaram a jornada. Não importa quão difícil, quão solitária, quão invisível tenha sido. Esta é a tua confirmação. Tu és um dos escondidos que estão a ressurgir. E nada será o mesmo depois disso. Este momento não é apenas um incentivo, é um último aviso. É o despertador do céu a tocar em toda a terra, e apenas aqueles que estão espiritualmente despertos podem ouvi-lo. Foste agitado por uma razão. Tens sentido urgência por uma razão. Tens ouvido sussurros no teu espírito por uma razão.
porque o tempo é curto e o destino está a pressionar. Não há mais espaço para atrasos. Não há mais espaço para desculpas. Se tem esperado pelo momento perfeito para entrar no seu chamado, que fique claro: o momento é agora. Não é no próximo ano. Não é quando se sentir mais qualificado. Não é quando tiver mais dinheiro. É agora, porque a janela está aberta, mas não permanecerá aberta para sempre. Aqueles que agirem agora surfarão na onda da graça. Aqueles que hesitarem podem perder o momento pelo qual têm orado. Este não é o momento de recuar. Este não é o momento de diminuir a tua luz para que os outros se sintam confortáveis. Deus não te preservou, protegeu e posicionou para um momento como este apenas para que fosses insignificante. Ele elevou-te para mudar a atmosfera, para levar soluções, para libertar cativos. E isso começa no momento em que dizes sim. Não um sim passivo, mas uma rendição total. Um sim que te custa algo. Um sim que muda a tua agenda, o teu círculo, a tua mentalidade. Porque se foste verdadeiramente escolhido, o teu sim tem poder. Não muda apenas a tua vida, muda vidas à tua volta. O teu sim dará origem a negócios, ministérios, movimentos. O teu sim curará famílias. O teu sim abrirá portas para gerações. E que isto fique claro: esta transferência de riqueza já está em andamento, mas está a contornar aqueles que estão ociosos. Está a fluir para aqueles que estão prontos, preparados no seu espírito, preparados no seu coração, preparados nas suas mãos. Não precisas de ser perfeito. Precisas de estar posicionado. Não precisas de todas as respostas. Precisas de disponibilidade. Se puderes dizer: Deus, usa-me como quiseres, Ele fará mais com isso do que com alguém que tem tudo planeado, mas é demasiado orgulhoso para se render. A humildade é o teu ponto de acesso. A obediência é a tua chave e a fé é o teu combustível. Este é o seu momento de se levantar, o seu momento de construir, o seu momento de se tornar tudo o que Deus sussurrou para si na escuridão. Você não é louco, você não está atrasado, você não é incompetente, você foi chamado, e o peso desse chamado está finalmente sendo igualado pelo poder para carregá-lo. A provisão está a caminho. As pessoas de que precisas já estão a ser alinhadas. Os lugares para onde és chamado estão a ser preparados. E cada parte de ti que antes se sentia ignorada está prestes a ser inundada de propósito. O céu não está mais à espera, e tu também não deves esperar. Então, toma isto como o teu sinal divino. Tu és o próximo, tu és necessário, e tu estás pronto. Não percas este momento, não percas a tua vez. A transferência de riqueza não se trata apenas de finanças, trata-se de função. Trata-se de caminhar na plenitude daquilo que Deus criou para que fosses. Trata-se de ocupar a tua missão divina sem pedir desculpa. Os escolhidos estão a erguer-se. Os velhos sistemas estão a desmoronar-se. E o som do céu está a chamar uma nova geração de construtores, líderes, doadores e visionários. Tu és um deles. E este é o teu último apelo para entrares no fogo. Não para seres queimado, mas para seres forjado. Agora vai.